Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença em nosso encontro. Lembrando que hoje nós estamos de plantão, então nosso vídeo é gravado, graças a Deus, a gente pode gravar. Agora são exatamente 3 horas e 30 minutos. Obrigado a vocês pela presença. Esse vídeo vai entrar no ar por volta de 6h30 da manhã, que a gente coloca aqui para publicar a partir de 6h30 da manhã, até para dar um like aí, né, uma vibe nele, matéria de estreia. Então a gente vai colocar para vocês aí. E agradece já de antemão vocês que nos assistem aqui no canal. Esse mês tivemos 50 novos inscritos e continuamos aí no canal rumo aos 3.000 inscritos. Obrigado a vocês que nos ajudam. Essa semana passada, no dia 11, para ser mais exato, dia de São Bento, eu estive lá no Facebook, também passei por aqui, pedindo um apoio, pedindo uma ajuda para uma pessoa. E eu agradeço de forma muito especial a todos e a todas que nos ajudaram a ajudar. Todos que cooperaram, que ajudaram. Em menos de 24 horas, batemos a meta que nós queríamos. Então, os nossos 2.925 seguidores aqui no YouTube, os nossos 2.390 lá do Facebook também, YouTube do Facebook, e sem contar os amigos aí do WhatsApp, os amigos lá do Twitter, os amigos que não me conhecem pessoalmente, mas nos seguem aí, às vezes concordando, às vezes discordando, ajudaram-nos a ajudar. Então, é uma coisa que eu não tenho palavras para agradecer e não tenho motivos para não dizer muito obrigado. Embora houve uma situação que eu não posso externar por questões éticas que ocorreu, que ficamos aqui no nosso coração da gente, que temos que guardar. A gente está vivendo um momento, né, de luta, de trabalho, de caminhada, tentando manter o equilíbrio, tentando manter a cabeça no lugar. Aquilo que a Maria, mãe de Jesus, fazia, e nós devemos fazer, saber guardar o silêncio. Isso nos falta às vezes. A gente agradece aos amigos, né, que nos ajudam, até nos aconselhando, e aí tem vários amigos, não vou citar ninguém, para evitar injustiça. Mas amigos que nos aconselham, amigos que estão na luta com a gente, no dia a dia, seja no trabalho, seja no dia a dia aí na caminhada, indo para o trabalho, voltando do trabalho, os familiares, conhecidos, e que estão sempre do nosso lado, nos dando esse retorno, né? Nos dando esse apoio. E isso, sem vocês, eu acho que a gente não estaria aqui para contar histórias. A gente tem muitas dores. E aí eu estava essa semana fazendo uma releitura da minha história de vida e vendo, né, até onde a gente vai. Ontem mesmo, no sábado, eu sentava no sofá e falava meu sobrinho, contando na época que eu fui soldado do Exército, lá no 31 de AC, na bateria de artilharia antiaérea, fui soldado de saúde. Então a gente contava a história e falando, né, daquelas coisas que aconteceram, que a gente conta, né, as micos que pagamos, as coisas boas que fizemos. E aí a memória é para isso, para a gente poder se encontrar e tentar fazer da memória uma ponte para o futuro, né? Não é projeto político não, mas é um projeto de fazer uma ponte para o futuro. A gente ainda, olhando para a realidade da semana, a semana a gente teve um pouco de corre-corre, além da missão aí de ajudar essa pessoa, e a gente ajudou, graças a Deus, obrigado a Deus, nosso Pai, pela graça de poder colaborar com o nosso talento aqui na rede social, aqui no YouTube, também lá no Facebook, em todos os canais, né? E a gente já até parou e já até tiramos do ar a campanha, por questões que não vale a pena a gente citar, e a gente fica feliz em poder ajudar. Mas ainda teve algumas CPIs, né? Eu estava vendo aí, tem quase que 15 CPI acontecendo em Brasília, e tem CPI de tudo quanto é tipo de gosto e sabor. Primeiro, quando se fala em CPI, se fala em pagamento de extra para algumas equipes, né? Então, nenhuma CPI em Brasília, nenhuma CPI que acontece no país brasileiro, chamado Brasil, no país chamado Brasil, acontece da maneira, vamos fazer uma CPI agora para investigar isso, investigar aquilo. As CPIs nesse ano que precede as eleições são CPIs de caráter político, para projetar para o bem ou para o mal. E durante a semana a gente viu aí que ainda existe pessoas
que tenha coragem de ir depor e não falar a verdade. Eu fiquei olhando a última CPI, que eu assisti um momento, né? E eu vi que o camarada perguntou qual a idade dele, ele falou que não podia responder baseado no seu direito constitucional. Perguntou quantos filhos ele tinha, ele falou, eu não posso responder baseado no meu direito constitucional. O meu silêncio, às vezes, em algumas situações, que o pessoal fala assim, você posta muita coisa na internet. Posto, mas nem tudo. Tem coisas que a gente convive, que a gente vê, às vezes até mesmo de injustiça social, até mesmo coisas que a gente tem obrigação de até denunciar politicamente falando, mas não podemos viver um denuncismo por denuncia. Vou fazer uma denúncia apenas por denunciar. A gente, quando fala na tríplice ministério do cristão, a missão de profetizar, que é anunciar a boa nova e denunciar a injustiça, a missão de servir, que é o rei, e isso é algo que nós devemos aprender a servir, e a missão de sacerdote, dada pelo batismo, sacerdócio comum dos fiéis, é uma missão também de rezar, de silenciar, de saber segurar a onda, como eu costumo dizer. E alguém fala, mas se fosse você fazia isso, fazia aquilo, vou ganhar o que com isso? A gente, quando entra numa peleja, e entra a frase do Nordeste, peleja, tem que entrar sabendo o que está fazendo. Tem que entrar sabendo que a luta é boa e a vitória é certa. Bom, Deus nos ajude para que a gente possa não desanimar diante de situações da vida. Não adianta a gente ficar diante de fatos onde a injustiça ela consegue nos abater, consegue nos entristecer, e às vezes as injustiças acontecem em tantos lugares da vida, na história da gente, que a gente fica perguntando, meu Deus, onde tu estava nesta hora? Eu vendo o depoimento de uma jovem ontem, lendo o depoimento de uma jovem ontem, foi vítima da violência sexual, não vou dizer qual é o estado, nem vou dizer aonde mas no Rio de Janeiro, isso eu posso garantir, e ela falando que ela se sentia suja, e ela tomava banho para poder se limpar diante da atrocidade que ela sofreu. Não foi de uma pessoa que ela não conhece, foi de uma pessoa de alta confiança dela. A gente, quando vai olhar para esses contextos, a gente vai olhar para a realidade do mundo. A gente olha essa semana celebrando São Bento, dia 11, a gente tem que lembrar o que São Bento diz, bebe tudo seu próprio veneno. Que Deus possa nos ajudar a caminhar na fidelidade, no evangelho da vida, no reino de amor solene. Lembrando hoje a liturgia, que nós estamos falando de Majá, já passou do horário, né? A liturgia de hoje, leituras de hoje, Isaías capítulo 55, versículo 10 ao 11. O salmo é o Salmo 64, entre parênteses, o 65. E o texto, segundo a leitura, Romanos capítulo 18, capítulo 8, a Daniel tá de óculos, hein? Capítulo 8, versículo 18 ao 23. Tá ali, não tá escrito aqui, tá, gente? Eu não tô... Essa cabeça é grande, mas nem tudo eu guardo. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 23. Eu tô entregando, tá no teleponte aqui. E o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1. Eu tô bem hoje, hein? Tô bem. 3h30 da manhã é complicado. Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. 15º domingo do tempo comum da liturgia da Igreja Católica. Parabéns, Daniel, pela sua capacidade de ler o texto errado, né? E a gente entra nessa liturgia de hoje, lembrando que a resposta do Salmo, a resposta é Lucas capítulo 8, versículo 8. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O evangelho de hoje, o evangelho que nós vamos meditar, é o evangelho 15º domingo tempo comum, da liturgia do ano A, e a gente vai ler a parábola da semente. Uns e outros, quando falam na parábola da semente, lembra sempre daquele caso da semente de mostarda. Mas, na verdade, hoje nós devemos olhar para o evangelho e analisar
como nós recebemos a palavra de Deus. Essa reflexão que nós estamos fazendo, já fizemos ela em outros momentos da nossa história, e hoje eu não vou fazer a memória, devido ao horário, daqueles dias que eu preguei sobre esse evangelho, que é um evangelho onde Jesus usa o audiovisual para poder falar para a multidão. Primeiro, o evangelho fala que Jesus ele estava num lugar e ele subiu numa barca, ou seja, a partir da barca, e a barca, na figura teológica, é a igreja. É a partir da igreja que Jesus fala, é a partir da realidade eclesial que ele vai olhar para a realidade. Aquilo que o Papa pede, e o Papa pede isso, né, sobre a igreja sinodal, uma igreja que está em saída, e a gente lembra da sinodalidade. Estamos muito felizes em saber que a nossa presidente do Conselho Nacional do Laicato, Dona Sônia Oliveira, vai estar presente no sínodo, né, como testemunha lá no sínodo dos bispos, sobre sinodalidade, e vamos sempre defender uma igreja sinodal. Chega dessa ideia de uma igreja onde uns são os donos de todo o poder e o resto é apenas pagadores de conta, né, que isso dá a entender às vezes. O evangelho de hoje nos propõe uma reflexão da forma que nós ouvimos e acolhemos a boa nova. E como está a terra que nós temos aqui? Uma das coisas que a gente olha para o passado, eu falando sobre o passado nesse vídeo, é olhar e não deixar-se ficar colhendo mágoa e ficar meditando naquilo que não foi, aquilo que não devia ter sido e aquilo que não devia ter ido. O Evangelho de hoje nos convida a entender e analisar a partir da nossa vivência, a nossa acolhida à palavra de Deus. Que tipo de terra nós temos em nossas vidas? Que tipo de terra nós temos em nossa caminhada histórica? O Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23, faz parte no contexto do anúncio do reino. A partir do reino de Deus, Jesus ele vai trazer para nós, após ele ter enviado da comunidade apostólica. Ontem ele falava para nós sobre a realidade do Evangelho de Mateus no seu capítulo 10, quando ele questiona de verdade a prática daqueles que estavam ali na comunidade, sobre a questão de ser simples como as pombas, ontem de ontem, e prudente como as serpentes. Jesus ele traz para nós uma reflexão hoje sobre como nós somos pregadores e como nós lançamos essa semente. Ontem Jesus nos falava em Mateus capítulo 10, versículo 24 a 33, sobre não sentir superior ao mestre. E hoje, ele, com linguagem simples, ele anuncia o reino. Essa linguagem usada pelos mestres, você vai encontrar lá no livro de Reis, quando o profeta Natã fala para Davi sobre um homem que tinha muitas ovelhas e preferiu tosquiar e assar a ovelha do vizinho, Nabor. Então, quando se conta essa história, Jesus tenta fazer a mesma coisa que o profeta Natã. Por isso ele fala da semente. A semente que é lançada, a semente que é colocada nos vários espaços. A parábola é uma imagem de comparação. É uma imagem, uma linguagem figurada a partir da realidade do outro. Jesus não era comunista, Jesus não era discípulo de Paulo Freire, mas já lançava um método de ensino que é a partir daqueles que o escutavam. E ele lançava falando daquilo que eles estavam ouvindo. O semeador saiu a semear. O semeador é uma pessoa, é um ser que sai a semear. O caminho é o cotidiano. Porque o interessante, Jesus conta essa história, e Pedro, por ser pescador, não entendia nada de semente, que perguntou a Jesus o que história era aquela. E eu lembrava para meu sobrinho também, outro dia, falando que o meio militar tem uma linguagem, o meio religioso tem outro. Até brincava, falava, me desculpe, mas as patentes do meio da Marinha eu não conheço, eu só sei soldado, cabo e sargento. Os praças eu conheço.
O resto eu não sei como é que funciona a hierarquia. Para quem é pastor, para quem é evangélico, a hierarquia da igreja evangélica é outra, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa dizendo: eu sou evangelista. Na minha igreja, evangelista é mais do que diácono, é mais do que presbítero, é um passo para pastor naquela igreja. Eu já ouvi que na outra igreja o evangelista é o primeiro grau para chegar ao diaconato. A parábola de hoje podemos dividir em duas partes. Primeiro, o versículo 1 a 9, quando Jesus apresenta o quadro que é o semeador saiu a semear. Ele semeou. Era muito comum entre os judeus, naquele contexto, semear daquela forma. Jogar a semente da maneira vão-se embora. E aí, lembrando da semente, eu lembro que está acontecendo na CPI do MST, e aí uma das discussões que estava tendo, uma deputada falando sobre uma empresa que financia alguns deputados, uma empresa que eu não lembro agora o nome, que bom que não lembro o nome, é bom que eu evito o problema, que financia, e nós temos, nos últimos governos, tivemos o governo que mais aprovou veneno agrotóxico para a alimentação, enquanto o MST faz cultivo no solo sem agrotóxico. Ou seja, e se você for ver bem, o alimento sem agrotóxico, hoje, no mercado, que inclusive é uma realidade mercadológica, ele é mais caro. E depois temos a parte 2, que é o versículo de 10 ao 17, quando Jesus explica, né, a parábola. A parábola, ela traz para nós, primeiro Jesus coloca o porquê da parábola do 10 a 17. E depois, lá no 18 a 23, ele explica a parábola. Mateus, ele tem a capacidade, o evangelista Mateus, de trazer para nós uma reflexão, uma meditação, partindo do princípio da realidade daqueles que estavam com ele. Jesus fez isso com a gente lá no Sermão da Montanha, quando ele falou dos contextos que ele vivia. Jesus traz para nós, nesse momento, a realidade da semente, porque ele quer usar o audiovisual. Outro dia, conversando com um padre, na época ainda seminarista, tem mais de 20 anos isso, misericórdia. E ele falava como pregar o evangelho. E aí convidaram ele para bater uma laje. E aí, até hoje eu lembro dessa história. E durante aquela laje que ele batia, ele ainda seminarista, ele ajudava, ele ensinava e ele comunicava a palavra de Deus. Comunicar a palavra de Deus, lançar a semente, semear, não é você incomodar, talvez, o passeio ou incomodar a viagem do outro. Existe uma lei federal que proíbe manifestações religiosas dentro de espaços fechados, tipo assim, você vai ouvindo uma música alta dentro do trem, ou a pessoa vinha tocando uma música alta. Um outro dia eu entrei no trem, estava uma pagodeira muito boa, mas talvez para mim, que estava descansado do trabalho, estava vindo do trabalho, mas estava descansado, comparando com outros passageiros que vêm na condução quebrados, surrados pelo dia de trabalho estafante, ou estafa, às vezes, de trabalhar todos os dias. O Evangelho de hoje nos convida a ser semeadores. Mas antes de semear, é preciso receber a semente. E aí eu lembro aquilo que o Papa Francisco trouxe para nós sobre o ministério do catequista. Nós, os catequistas, nós, os pregadores, nós que anunciamos o Evangelho, precisamos estar dispostos a ser dóceis à palavra do Deus da vida. Geralmente, explicamos essa parábola da pior maneira, ou melhor, do jeito que nós queremos entender, de forma nua e crua. Mas nós temos que olhar essa parábola não apenas do jeito em que Jesus explica, mas olhar em qual espaço nós estamos vivendo. Confesso aos senhores e às senhoras, aos caríssimos irmãos e irmãs, que é complicado, às vezes, se manter fiel à proposta do reino. É difícil nós olharmos para tantas coisas, eu falava no início desse vídeo, sobre as injustiças. É difícil você ver tantas coisas erradas em vários locais e você ter que ficar lá.
ter que apenas aceitar e dizer, olha, infelizmente, ainda não é hora de resolver. Diante da palavra de Deus, vai ter um encontro agora na Suécia, se eu estiver errado, a Suécia não me processa, sueco não me processe, aonde um grupo está autorizado pela justiça a rasgar, a queimar e a pisar, tanto na Bíblia cristã, como no Torá e no Alcorão. Melhor, no Corão. Pesquisa na internet aí que você vai ver. Eu, como defensor, e eu falo isso com muita certeza, das minorias, e eu sou aqui solidário com a comunidade LGBTQIA+, eu estou pensando em outra coisa, também com o movimento de combate ao racismo, os negros e negras que lembram da sua história de luta, que foram trazidos para cá, tirados do seu descanso, da sua missão nas suas terras. Também as mulheres mães solteiras, que por algum motivo ou outro são demonizadas por uns e outros moralistas hipócritas. E a gente, entrando nesse campo, a gente entra também para que tipo de palavra nós estamos anunciando. Eu falava ontem, está aqui também no nosso canal, aqui, a reflexão de ontem, um Jesus potente, um Jesus rei, um Jesus dono de gado e gente. É esse Jesus que muitos querem seguir. Eu não estou aqui para dizer para vocês que agora nós vamos fazer diferente. Estou aqui dizendo que nós devemos o tempo todo anunciar esta palavra e pregá-la, não apenas com palavras, mas com uma atitude. A semente que nós lançamos não pode ser sementes estéreis. Não pode ser sementes que apenas são sementes. São sementes que partem do princípio da nossa atividade pastoral. Bem, vou parar por aqui, está na hora de eu ir trabalhar, graças a Deus. Louvo a Deus pela graça do trabalho. Obrigado, Deus, por mais um dia, mais um domingo. Peço a Deus que nos abençoe e nos ajude a continuar a caminhada diante da palavra dele, viva e eficaz, que nós temos em nossa caminhada, que ela possa nos direcionar, nos orientar para os caminhos da vida. Que nosso coração não seja duro, que nosso coração não seja cheio de espinho, que nossa vida seja uma vida onde dar frutos. Muitos irão pegar esse evangelho somente a parte do render o 100 por um. Muitos querem apenas a graça do evangelho, mas não querem a luta do dia a dia. Por isso que essa parábola é tão forte, por isso que ela é tão importante, por isso que ela faz a gente entender que é preciso semear, apesar de tudo. E nós não podemos dizer quem tem a terra boa ou quem tem a terra ruim. Eu já vi tanta gente na comunidade, cheio de sonhos, cheio de projeto, deixar a comunidade. Particularmente, diante de muitas coisas, às vezes, eu me questiono se nosso espaço aqui na rede social é um espaço válido, é um espaço que vale a pena manter. Mas, graças a Deus, a gente já se anima a poder vir aqui pregar e anunciar, dizer, olha, vale a pena continuar, vale a pena semear. Mesmo que algumas sementes caiam em terras que não são muito boas, mesmo que alguns venham arrancar fruto que nasceu, aqui em perto de casa, eu plantei um pé de ipê, estou lutando com ele, toda vez alguém lá corta um galho do bichinho, coitado. Mesmo que venham nos condenar por pregar, por nos solidarizar, por pedir, por ir atrás de cooperar com aqueles que precisam. Nós não vamos desistir, porque o evangelho é vida, e a vida é para ser vivida. Fique com Deus, feliz domingo, que possamos nós continuar nessa semana juntinhos aí, lá no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, também lá no nosso canal do WhatsApp, Rádio WhatsApp no ar. E nosso canal aí no Facebook, Twitter, apenas retweetando aquilo que nós gostamos. Eu sou o Daniel Nonato, feliz domingo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.